Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas questões de parasitologia. Então, eu peguei aqui um apanhado de questões de concurso público de parasitologia e a gente vai discutir cada uma dessas questões aqui, tá? Falar o que está certo, por que está certo, como que seria o ciclo do parasita e tudo mais, tá bom? A gente já gravou um outro vídeo, então vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, que foi a primeira sessão aí de questões. O nosso foco naquele momento foi mais na amebíase, e aí daqui a pouco eu vou falar qual vai ser mais o nosso foco nessa sessão de questões aqui de parasito, tá? Então, para que serve tudo isso? Se você vai prestar um concurso público, uma prova de residência, um processo seletivo, tá? Alguma prova especificamente da sua faculdade, aqui você já vai treinar com várias questões comentadas para você fazer essa revisão desses assuntos, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui em curtir, joinha aqui, deixa o seu comentário, tá? Se você tem alguma dúvida sobre algum assunto, quer algum assunto específico, escreve aqui porque ele é bastante importante para o YouTube entender que você gosta e também para mim, para que eu possa entender o conteúdo como que a gente vai direcionando aqui, tá bom? E se inscreve aqui no canal do Ibap Cursos, do YouTube, ativando todas as notificações, porque a gente já tem aqui uma série de vídeos que vão entrar na sequência desse daqui de parasito, além de micro e outros assuntos que a gente já tem preparados aqui para você, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, questão 1. Então, ó, presta atenção, como é que eu vou fazer? Eu vou já sublinhando, circulando e tal, como se eu estivesse resolvendo mesmo a questão. Que na verdade é isso mesmo que eu vou fazer, tá? Que é a maneira como eu indico que você faça uma prova. Você imprime, pega a canetinha e vai lá resolvendo, tá bom? É muito importante treinar questões para você consolidar o seu conhecimento. Então, essa aqui é de 2016, Prefeitura de Canto do Buriti, para agente comunitário de saúde, tá? Isso aqui também é muito comum nesses cargos aqui, ó, agente comunitário de saúde. O controle de endemias, etc., também é muito importante, cai muita questão desse tipo aqui, tá? Muitas doenças que acometem o ser humano são causadas por protozoários. Então, está lá numa provona grande sobre protozoário, vírus, bactéria e seja lá mais o que for, né? Se for conhecimento específico, por exemplo, da área biomédica. Então, você agora, nesse momento, vai circular a palavra protozoário. Você entra agora no modo foco parasitologia. Então, faz isso daqui, tá bom? Esses micro-organismos podem parasitar uma diversidade de organismos vivos porque não possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. São heterótrofos, né, basicamente. E por isso se alimentam de seres vivos. Quais das doenças humanas abaixo são causadas por protozoários, tá? Então, basicamente, ele quer saber doenças de protozoários. Vamos lá. Giardia, um Vzinho aqui, vamos colocar, que é causado pela Giardia lamblia, especificamente. Doença de Chagas também, vou botar um Vzinho aqui, ó. Doença de Chagas ou tripanossomíase americana é causado pelo Trypanosoma cruzi, tudo bem? Então, essa é a nossa alternativa, já logo de cara, mas vamos lá. Febre amarela, não. Vírus. Raiva também não, é vírus. Então, vou fazer aqui, ó. Disenteria, não tem uma causa, né, específica aí, mas normalmente transita entre bactérias, vírus, tá? Então não dá para saber. Tétano é uma bactéria, então já faz aqui ó, um xizinho. Clostridium tetani. Amebíase entamoeba histolítica é um protozoário. Gangrena também não dá para saber, pode ser uma alteração de circulação, por exemplo, então já faz um X aqui, não tem nada a ver. Cólera é uma bactéria. E toxoplasmose é uma doença causada por protozoário. Então, essa aqui poderia ser, mas não é por causa da cólera aqui que está antes, tudo bem? Então, a única alternativa correta é a letra A, tá? Na prova, se você tem certeza aí que é a letra A, por exemplo, você já marca a letra A e já passa aí para o gabarito para nem ficar trocando a alternativa mais. E aí você pode ir embora. Mas, obviamente, aqui a gente está estudando, então a gente vai alternativa por alternativa comentando os principais pontos das questões, tudo bem? Então, letra A, alternativa correta. Essa aqui de 2010, para tecnologista em saúde e malacologia médica. A espécie Giardia duodenalis, sinônima Giardia intestinalis, Giardia lamblia ou Lamblia intestinalis, tá? Eu prefiro chamar aqui, ó, de Giardia lamblia, tá bom? Mas tem alguns locais que vão aparecer Giardia duodenalis, tá? Porque tem uma relação aí com o habitat
desse parasita, que é o duodeno, basicamente, tá? Pertence à ordem Diplomatida, pode ser responsável por um quadro de enterite, geralmente benigno, que recebe mais comumente o nome de giardíase. Sobre este parasito intestinal, está correto afirmar que, alternativas, letra A, é um protozoário ciliado, não é ciliado, ele é flagelado, tudo bem? Que durante seu ciclo de vida apresenta duas formas, o trofozoito e o cisto. O trofozoito e cisto estariam certos, né? Mas aqui não é ciliado. Quando infectam o ser humano, os trofozoítas vivem no intestino grosso. Ele vive no intestino delgado, tudo bem? Então, ó, presta atenção nesse nome aqui, ó, Giardia duodenalis, tá? Com essas partes do intestino delgado, basicamente. Duodeno, jejuno e ilho, tudo bem? Então, por isso que ela tem o nome aí, Giardia duodenalis. Diferente da amebíase. A amebíase é mais intestino grosso mesmo. No caso da giardia, ela afeta tanto a mucosa do intestino delgado que atrapalha a absorção de nutrientes, inclusive de gordura. Por isso que acaba dando uma diarreia gordurosa aí, que a gente chama de esteatorreia. Então, essa alternativa B aqui está errada. Giardia duodenalis é encontrada apenas na América do Sul e África. Não tem essa predileção aqui, apesar de ter bastantes casos aí, né? Mas tudo bem, não tem nada a ver. Em contato com a água, por algumas horas, os cistos morrem. Os cistos são muito resistentes, tá? Eles não morrem assim tão rapidamente. O trofozoito já morre mais rapidamente porque ele não é tão resistente. A reprodução é assexuada por divisão binária longitudinal. Então, essa aqui é a alternativa correta. Tudo bem? Então, leia todas as alternativas, presta atenção, e aí você vai perceber que tem lá, normalmente, uma que é a correta. Tudo bem? Nesse caso, é a letra E. Beleza? Deixa eu diminuir só um pouquinho a tela, para não atrapalhar aqui, e jogar aqui para cima. Tá? Então, vamos lá. 2019, Prefeitura de Itapemirim, assistente de veterinária. O gênero Giardia inclui flagelados, parasitos do intestino delgado de mamíferos, aves, répteis e anfíbios, tendo sido possivelmente o primeiro protozoário intestinal humano a ser conhecido. A respeito da Giardia lamblia, pode-se afirmar que aí a alternativa lá, letra A, Giardia lamblia apresenta 3 formas morfológicas, trofozoítos, esporozoítos e cisto. Não tem esporozoito, tudo bem? Então, já vamos fazer assim, ó. Onde tiver esporozoito, por exemplo, já risca, ó. Você já sabe que não tem, por exemplo, tá? Você sabe que é trofozoito e cisto, então já deleta essa possibilidade aqui para não errar a questão. Letra B, Giardia lamblia é um parasito monoxeno de ciclo biológico direto. Se você não lembra o que é monoxeno, é que tem basicamente só um hospedeiro, tá? Então ele tem, nesse caso, por exemplo, só o ser humano, tá? Ele não precisa necessariamente passar por um outro hospedeiro como Trypanosoma, que precisa passar no Triatoma infestans, ou outros tipos de protozoários que precisam passar, por exemplo, por um vetor biológico, ou ter uma reprodução sexuada num outro tipo de parasita, de hospedeiro, desculpa. Então, nesse caso, a entamoeba histolítica, a Giardia lamblia, ela pode passar só no ser humano, por exemplo, tendo um único hospedeiro. Então, essa aqui estaria correta. Giardia lamblia é um parasita heteroxeno de ciclo biológico indireto. Não, a gente já disse que é monoxeno. Transmissão é feita pela ingestão de ovos. Opa, não tem ovos, tá? Protozoário não tem ovos. Só passando lá para eumintos que a gente vai ter ovos, larvas e etc. Mas aí a gente vai comentar mais sobre isso em outras questões. Ovos que se transmitem através da água sem tratamento. Então tá errado isso daqui. E Giardia lamblia apresenta 2 formas morfológicas, esporozoítos e o cisto. Então tá errado aqui, ó. Se fosse trofozoito, estaria correta essa afirmação, mas não, tá errado aqui. A única que a gente tem é a letra B, tudo bem? Mas poderia confundir, sim. Essa última aqui, ó, pode ter, se você não prestar atenção, você fala, esporozoito, trofozoito, deve ser tudo igual. Não, não é. Nesse caso, na giardia é trofozoito e cisto, tudo bem? Questão 4. 2012, médico, clínica médica. A síndrome de má absorção
Pode variar desde uma diarreia com esteatorreia até apresentações mais discretas. Considerando essa síndrome, julgue cada uma das assertivas abaixo. Uma grande causa de má absorção nos países subdesenvolvidos é a infecção por Giardia intestinalis, anteriormente chamada de Giardia lamblia. Tá certo, tá? Não tem problema nenhum. Então, sim, lembra que eu falei para você, ó, ela altera a parte absortiva da mucosa do intestino delgado, que são aquelas vilosidades, microvilosidades e etc., pelo próprio parasita ali mesmo, fixado naquela região e se reproduzindo, criando um processo inflamatório, então você perde parte dessa absorção. E a gordura, por exemplo, acaba não sendo absorvida e parte vai sair junto com as fezes, causando aquela chamada diarreia gordurosa ou a esteatorreia que a gente diz, tudo bem? Então tá certo isso daqui, tá? É uma questão um pouquinho mais clínica, na verdade, né? Mas é importante que às vezes a gente trabalhe um pouco esses conceitos também. Então, questão 5 de 2019, Prefeitura de Blumenau, Santa Catarina, para o cargo de técnico em enfermagem. A Giardia intestinalis, Giardia duodenalis, Giardia lamblia, é um protozoário da porção superior do intestino delgado. Beleza? É isso mesmo. Constitui causa muito frequente de doença diarreica em grande variedade de espécies animais, incluindo o homem. São medidas de profilaxia e controle para a prevenção da giardíase. Número 1. Acesso a adequadas condições de saneamento. Então, essa aqui é importantíssima, né? Então, se a pessoa não tem, por exemplo, água tratada, por exemplo, filtrada, tratada lá na estação de tratamento mesmo, ou água fervida, ou alguma coisa do tipo, não tem um local para defecar e despejar os dejetos do seu próprio metabolismo, fezes, urina e etc. Não tem esse tratamento aí, e aí às vezes passa pelo próprio quintal da pessoa, pela rua que ela mora, pelo local onde ela mora, tem aquela água lá que está contaminada. Então são tudo isso aí, ó, condições relacionadas com saneamento. Então, acesso a adequadas condições de saneamento é uma das medidas importantes aí que está relacionado, por exemplo, não só com a própria pessoa, mas com o governo também, tudo bem? Então, sim, tá certo isso daqui, ó, medida de profilaxia e controle. Ingestão de água fervida ou tratada, também é importante, tá? Por exemplo, a água filtrada. Cuidados com higiene pessoal e adequada preparação e conservação dos alimentos, também é muito importante, tá? Porque muitas vezes, não só para protozoários, né, bactérias, etc., você pode ter contaminação por outros tipos de vetores aí, como mosca, barata, tá? Nos alimentos que podem contaminar também, e a própria mão, né, do preparador de alimento que está fazendo aí, que tem que ter uma ótima higiene pessoal, beleza? Então, também é importante. Controle de insetos e o adequado diagnóstico e tratamento dos doentes, visando interromper a cadeia de transmissão. Essa daqui, eu não gosto muito dela, na verdade, tá? Porque a giardíase não é causada por um inseto, tudo bem? Mas existem alguns insetos que podem carregar protozoários, carregar cistos, carregar ovos de helmintos, tá? Como moscas, por exemplo. Mas eu deixaria essa aqui de lado, tá? Eu colocaria, na minha opinião, tá? Colocaria um xizinho aqui e analisaria as questões para ver se bate. Aí, se não batesse, aí eu aceitaria essa daqui como resposta. Mas se fosse para você considerar assim, como anular, essa aqui poderia ser facilmente uma alternativa, uma questão, né, que seria anulada. Então, vamos lá. Assinale a resposta correta. As afirmativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Esse aqui é o gabarito que ele está trazendo, tá? Mas vamos lá, continuando. Apenas as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas. Então, não. Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Também não. A 3 realmente está correta. Apenas a 1 está correta. Não. E apenas a 4 está correta. Então, a gente vai por exclusão aqui, porque não tem 1, 2 e 3. Seriam as realmente corretas, beleza? Porque na giardíase não tem um envolvimento direto de um inseto, tá? Mas sempre, quando a gente fala, assim, de doenças transmitidas por via fecal oral,
Pode ter aí uma barata, pode ter uma mosca e outros tipos de insetos, tá? Mas não é assim uma picada de um mosquito, fezes de um barbeiro, não é nada nesse sentido, tudo bem? Então, na verdade, essa afirmativa não estaria correta, mas foi considerado aqui o gabarito como letra A. É importante a gente estudar esse tipo de questão, porque aí a gente consegue discutir melhor e entender as possibilidades que a banca traz. Se fosse num concurso público, possivelmente esse tipo de questão seria anulada, tá bom? Vou passar aqui a tela para cima um pouquinho, para não atrapalhar. Questão 6, 2010, do TRE do Amazonas, para técnico de enfermagem, tá? A transmissão de Giardia lamblia ocorre por meio. Aí vamos lá, alternativas. Letra A, de genes, podendo ser diagnosticada durante a gestação. De genes? Isso aqui seria, uma doença genética, né? Hereditária, alguma coisa do tipo? Não, não tem nada a ver com isso daqui, tudo bem? É uma doença que a gente chama de infecto-contagiosa, do alimento ou da bebida contaminada por cistos viáveis desse micro-organismo. Essa é a alternativa correta. Da picada do mosquito transmissor. A gente acabou de discutir isso aí, não tem mosquito envolvido nessa história, tá? Em indivíduos que habitam áreas endêmicas. Se fosse leishmania, malária, tripanossomíase ou doença de Chagas, doença do sono, filariose ou filaríase, essas todas aí são por mosquitos, né? Não o mosquito que causa, o mosquito ele leva, né, sendo o vetor, o agente etiológico que causa doença no ser humano, tudo bem? Da saliva de animais infectados em contato com pele não íntegra. Não tem nada a ver aqui, poderia ser raiva, por exemplo, né? Da secreção proveniente de pústulas na pele de todo o corpo. Não tem nada a ver isso daqui também, tudo bem? Então, Giardia lamblia, a transmissão é por bebida, né? Bebida, principalmente água, né? Ou alimento contaminado com cistos de Giardia lamblia, beleza? Letra B. Qual que é a próxima aqui? A 7. Então, deixa eu só diminuir também aqui a telinha um pouquinho, para não atrapalhar tanto. A OCP 2018, TRT, Primeira Região, Rio de Janeiro, técnico judiciário em enfermagem. Sobre a Giardia lamblia, é correto afirmar que, letra A prevenção envolve o uso de preservativos durante a relação sexual. Não tem uma relação direta com isso daqui. Poderia ser tricomonas, aqui nesse caso, tá? Tricomonas vaginalis, que é um protozoário, né, especificamente aí, que a prevenção envolve o uso de preservativos, mas aqui não tem uma relação direta. Existem algumas práticas sexuais diferentes que podem sim transmitir giardia, tá? Alguns outros tipos de relações sexuais. Letra B. Os achados clínicos geralmente são fezes endurecidas, sanguinolenta com mau cheiro, aumento do peso e cólicas abdominais que duram poucos dias. Essa aqui já está errada, tá? Normalmente as fezes são bem moles por causa de gordura. Até pode ter sangue, tá? A pessoa perde peso porque não absorve nutriente e as cólicas podem durar muitos dias. Então já arriscaria essa aqui logo de cara, tá? A infecção ocorre no esôfago. Não, a infecção não é no esôfago, a infecção não é no estômago, tudo bem? A transmissão ocorre pela ingestão de cistos, de alimentos e água contaminados com fezes. É essa daqui, tudo bem? Então, só para constar, né? Letra C, ó, a infecção ocorre no esôfago. Não, tá? Fixa-se e invade a mucosa, penetrando na corrente sanguínea. Não tem nada a ver, né? Inflamação ocorre no estômago, ocasionando melhor absorção de proteínas e gorduras. Absorção de proteína e gordura, principalmente intestino delgado, depois de gordura emulsificar, a proteína você quebrar lá por aquelas enzimas todas que a gente tem liberadas pelo pâncreas, etc. Né? Então, não tem nada a ver isso daqui. Tudo bem? A alternativa correta é a letra E. FADESP 2019. Deixa eu aumentar aqui a telinha só para a gente enxergar melhor aí. FADESP 2019, Prefeitura de Marabá, Pará, no cargo de biomédico. O método parasitológico de fezes de maior sensibilidade para o diagnóstico de cistos de Giardia lamblia é a alternativa A,
Faust já marca logo de cara isso daqui, tá? Talvez você não se lembre ainda de todos os tipos de técnicas parasitológicas, mas eu já tenho um vídeo também gravado, vou ver se eu deixo aqui na descrição aqui, mas resumindo, Faust é aquele que leva a flutuação, tudo bem? E alguns cistos são mais leves, então quando você faz a diferenciação por densidade, eles acabam flutuando, tá? E aí fica mais fácil você visualizar. Então pode ser feito aqui pelo método de Faust, por exemplo. Berman, Moraes, Rugai, isso aqui é mais para larva, tá? Por exemplo, Strongyloides stercoralis. Hoffman, Lutz, etc. Isso aqui é por sedimentação. Você pode também detectar cistos, tá? Mas não é o de maior sensibilidade, ó. Especificamente está perguntando isso, tá? E aí o método direto também não. A alternativa correta é a letra A, tudo bem? Porque ele pede especificamente de maior sensibilidade. Não que eu não consiga enxergar cistos no método de Hoffman, por exemplo, ou às vezes até no método direto, tá? No método direto dá para ver protozoários se locomovendo, por exemplo, quando eles sobrevivem, tá bom? Questão 9, 2019, Prefeitura de São José, Santa Catarina, para o cargo de enfermeiro. Sobre a verminose giardíase, verifique as assertivas e assimile a alternativa correta. Só dando um pause aqui, ó, presta atenção, não sei se você já percebeu, né? Mas eu devia até ter avisado antes. Aqui, ó, a gente está falando mais nesse vídeo, pegando mais questões sobre Giardia lamblia, né? Obviamente você deve ter percebido isso, mas lá no início do vídeo eu não falei para você. Na primeira aqui, ó, vamos lá. A infecção pode ser adquirida pela ingestão de água proveniente de rede pública com falhas no sistema de tratamento ou águas superficiais não tratadas ou insuficientemente tratadas só, por exemplo, por cloração. Então, é possível acontecer isso? É sim. Tudo bem? Essa está correta. A giardia é reconhecida como um dos causadores da diarreia dos viajantes em zonas endêmicas. Também está correta. Também é descrita a transmissão de giardia envolvendo atividades sexuais, resultante do contato oro-anal. Então, teve uma questão que falava de preservativo. Você lembra dessa questão? Que não tinha uma relação direta com preservativo? Não. Mas existe, sim, um aumento de transmissão aí em práticas sexuais por contato oro-anal. Então, está correto isso daqui. Tudo bem? Trata-se de uma infecção por protozoários que atinge principalmente a porção superior do intestino delgado. Então está correta também essa daqui. A maioria das infecções por giardia é assintomática e ocorre tanto em adultos quanto em crianças. Está certo, tudo bem? Pode dar uma diarreia muito forte, principalmente com esteatorreia, perdendo muito peso e etc. Mas em muitos casos a pessoa nem sabe que ela tem giardíase. E a sexta, a infecção sintomática pode apresentar-se através de diarreia, acompanhada de dor abdominal. Também está correta. Então, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Todas estão corretas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essa é a alternativa correta. Tudo bem? Vamos lá, ver se está tudo certo? Beleza. A alternativa correta, no final das contas, é a letra A. Então, vamos agora para a questão 10. Deixa eu só diminuir um pouquinho, só para ficar mais fácil de enxergar tudo aqui. 2021, Prefeitura de Crato, no Ceará, para médico da atenção básica. A giardíase é uma parasitose intestinal amplamente distribuída pelo mundo, com alta prevalência em países em desenvolvimento, inclusive o Brasil. Embora seja uma infecção com bom prognóstico, pode apresentar gravidade em pessoas com desnutrição, fibrose cística e algumas imunodeficiências. Sim, isso é bastante importante. Sobre a parasitose, analise as assertivas a seguir. A Giardia intestinalis, também conhecida como Giardia duodenalis ou Giardia lamblia, é um protozoário da porção superior do intestino delgado, certo? Você vê que isso repete, tá? Esse tipo de afirmativa aqui repete, porque as fontes acabam sendo as mesmas, tá? Algum livro de parasito, algum manual do Ministério da Saúde, Anvisa e etc, tá? Então, repete, né, a afirmação. A transmissão de giardia intestinalis pode ocorrer por ingestão de cistos infectantes através da água ou de alimentos contaminados ou por via
fecal oral direta. Ok, tá correto. Isso aqui é um símbolo de correto, né? Um Vzinho assim. Possui ciclo biológico monoxênico, apenas um hospedeiro definitivo. Tá correto. Os trofozoídeos também podem estar presentes nas fezes, mas são cistos os responsáveis pela transmissão. Tá correto, tá? Então, a alternativa correta ficou 1, 2, 3 e 4. A que tem essa possibilidade é a letra D. Alternativa correta, então, letra D. Beleza? Questão 11, 2014, para o cargo de biólogo para Federal do Mato Grosso do Sul. Assinale a alternativa que apresente o exame mais indicado para o diagnóstico de giardíase, que é uma parasitose causada pela Giardia lamblia. Mas vamos lá, alternativas. Exame parcial de urina. Tá errado, tá? Então eu faço o exame de fezes, basicamente para isso, né? Então, logo de cara, você já encontra aqui, ó, exame parasitológico de fezes, EPF, técnica de Faust, ou ainda de Hoffman, né? Mas é exame de fezes, tudo bem? Contagem de plaquetas, não tem nada a ver. Hemograma completo, também não tem nada a ver. Coagulograma, também não tem nada a ver. A alternativa correta é a letra B, no final das contas, tá? Questão 12, CESP 2018, técnico judiciário em enfermagem. A respeito dos agentes infecciosos e parasitários, julgue o item subsecutivo. Os protozoários que parasitam o homem podem habitar diferentes tecidos ou órgãos, como o Trypanosoma cruzi, presente no sangue, a Giardia lamblia no intestino, ou as tricomonas, nos genitais e nas vias urinárias. Então, essa questão aqui é uma questão legal, né? Na verdade, porque ela não envolve só a Giardia em si, ela envolve outros dois parasitas diferentes. Então, sim, Trypanosoma cruzi, a forma tripomastigota, está presente lá no sangue do ser humano que é infectado, por exemplo. Fica entre as células do sangue, tá? Não dentro da hemácia. Dentro da hemácia é outro, que é o plasmódio, que causa malária, tudo bem? Então, o Trypanosoma pode estar presente no sangue, tá certo? Giardia no intestino, mais especificamente intestino delgado, tá certo? E tricomonas nos genitais e nas vias urinárias, tá certo? O nome é Tricomonas vaginalis, tudo bem? A gente vai fazer um vídeo também sobre questões comentadas de tricomonas, aguarde as cenas dos próximos capítulos, tá? Então, tá tudo certo aqui, tudo bem? Não tem problema algum nessas afirmativas. Então, beleza? Eu sei que foi bastante conteúdo, mas eu espero que agora você esteja craque em giardias e Giardia lamblia e etc. Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir. Também coloca aqui o seu comentário falando o que gostou, o que não gostou, como que a gente pode melhorar esse tipo de aula, de repente trazendo aí uma revisãozinha e aí as questões, tá? A gente já está pensando em criar novos modelos para que você possa se situar melhor nesse assunto. Então, escreve aqui no comentário que ele é importante para mim, tá bom? E se inscreve no canal do IBAP Cursos, ativando todas as notificações para receber mais os próximos todos os vídeos que a gente já tem alguns gravados e alguns ainda em produção aqui. A gente pega as questões, discute, né? Marca a alternativa correta, verifica qual que é o ponto principal da questão. Então, é todo um trabalho que a gente faz para que você possa ser aprovado num concurso público, ou ainda num processo seletivo, numa prova de residência, ou mesmo na prova aí da sua faculdade, beleza? Só para a gente fechar, a gente tem uma plataforma de cursos dentro da área da saúde, que é o Passaporte IBAPFlix. Lá você tem mais de 50 cursos certificados em várias áreas dentro das análises clínicas, biomedicina e etc. Tá? Lá você tem certificado, material complementar, cursos em videoaulas, entre outros assuntos que são importantes para você, materiais preparatórios para carreira, de LinkedIn, elaborar currículo e muito mais coisa que é bastante importante para você. Você tem acesso durante um ano a todos esses cursos aí que você quiser fazer, na hora que quiser fazer, na ordem que quiser fazer, quantos você quiser fazer, e todos eles contam com o nosso suporte, o meu diretamente e o da minha equipe também, tá bom? Então clica no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário desse vídeo também. Conhece lá o Passaporte IBAP Cursos, tem garantia, tá? De 7 dias. Se você comprar, não gostar de qualquer coisa lá, você pede a devolução, a gente devolve seu dinheiro sem problema algum, tá bom? Então é isso. Meu nome é Vitor Proença. Obrigado por você me ouvir até agora. Um grande abraço e até a próxima aula.